Bom, falei pra vocês que eu aqui compartilho as minhas experiências, né, as coisas que eu venho aprendendo. Eu queria muito dizer, assim, que nem tudo que acontece eu consigo ter uma compreensão na mesma hora, sabe, que eu tô vivendo. E eu quero falar isso pra você porque quando a gente começa a olhar pra dentro e entrar nesse caminho do autoconhecimento, a gente quer ter resposta pra tudo, né? Quer entender tudo na hora que acontece, quer ver propósito em todas as coisas. E eu vejo que grande parte da nossa vida é simplesmente entender que a gente está vivendo um grande mistério. A vida é um grande mistério. A gente está constantemente caminhando do conhecido para o desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 2, amanhã. E eu acho que entender isso, né, que na vida a gente precisa viver o inexplicável para entender esse grande mistério, é uma das coisas que faz a gente parar de querer compreender tudo na mesma hora que acontece, parar de querer nomear tudo na mesma hora que acontece, porque muitas coisas fogem da nossa compreensão. Você não vai entender realmente o porquê de todas as coisas que estão acontecendo na sua vida nesse exato momento. Talvez você possa começar a se questionar para quê, né? Para deixar com que esses acontecimentos te ensinem alguma coisa, te faça perceber alguma coisa nova. Mas nem tudo você vai ter essa resposta de imediato, até porque o tempo da compreensão não é o nosso tempo imediatista, né, da realidade que a gente está vivendo. Eu sempre falo isso, que a nossa realidade, né, a vida está pedindo pressa da gente cada vez mais. Existe a opção de acelerar o que as pessoas falam no telefone, a gente está cada vez mais conectado o mundo todo a todo momento, um excesso de informação louco que está gerando cada vez mais ansiedade. E se a gente começar a observar, embora a vida peça pressa, a alma pede calma. E a compreensão, ela tá nesse nível de calma. Então não adianta você querer nesse imediatismo entender tudo, ter resposta para tudo, porque isso vai te deixando cada vez mais ansioso, cada vez mais ansiosa, e você deixa de aproveitar muitas vezes o que é esse grande mistério, que é você poder se entregar, que é você poder deixar as coisas acontecerem, que é você poder deixar as coisas fluírem, porque de fato o que tiver que ser vai ser, o que tiver que chegar no seu caminho vai chegar, e o que for para ser seu sempre vai dar um jeito de te encontrar. Então essa vontade de querer nomear tudo é uma coisa muito mais da mente do que da alma. E de fato, né, a alma sempre sabe o que precisa fazer para se curar. O mais difícil de tudo é a gente conseguir silenciar a mente para escutar. E eu vejo que esse silenciar a mente está totalmente relacionado com a sua capacidade de deixar as coisas fluírem, ao invés de querer entender e controlar e nomear tudo o que acontece. Então perceba se na sua vida você tem feito isso, querer trazer propósito, querer trazer entendimento, querer trazer compreensão para tudo, porque isso pode muitas vezes mais te atrapalhar do que te ajudar. Lembra que nós vemos a realidade pela fechadura da porta. Então às vezes fica difícil mesmo de entender quantos vagões estão passando naquele trem. Às vezes você está achando que o trem que está passando do outro lado da porta está no 3º, no 4º vagão. Só que não tem como saber se vai até o 10, se vai até 20, se vai até 30, porque o que a gente está vendo é limitado. Os nossos olhos só conseguem enxergar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e é isso. E às vezes a gente se desespera, né, achando que ali é o destino final, que o que você está vendo é tudo que você vai viver, sendo que não. Às vezes você está achando que você está num deserto, olhando pela fechadura da porta e vendo só areia, sendo que na verdade isso é uma lateral de um rio, a água que ainda não apareceu. Então, como que a gente vai fazendo, né, para entender e aceitar que numa ordem perfeita vai chegando o que a gente precisa lidar em cada momento? Se você agora, nesse momento, na sua fechadura da porta só consegue enxergar deserto, não significa que o que você está olhando seja do seu destino final, e nem que o que você está olhando muitas vezes seja o que de fato você está olhando, porque a gente não sabe. Então tem me vindo muito isso, assim, da gente aprender a viver o inexplicável, porque nem tudo vai ter resposta, nem tudo a gente vai conseguir compreender, né, no nível racional do jeito que a gente gostaria, mas confiar que existe um propósito por trás de tudo, e que por mais que esse quebra-cabeça às vezes pareça confuso, não faltam peças.
Não faltam peças no quebra-cabeça da vida, sabe? Não tem uma coisa que tinha que ter sido e não foi. Não tem uma coisa que era para ter sido de um jeito e saiu de outro. Porque nesse quebra-cabeça uma imagem vai ser formada, que é a imagem da sua própria história. Que é a imagem do que você veio fazer aqui, do que você precisa aprender, do que você precisa passar para evoluir, para chegar em um lugar ou em outro. E é por isso que despertar esse potencial é uma coisa que é tão única, porque a sua jornada é só sua. Você pode viver, né, por exemplo, você tem um irmão, você tem uma irmã, vocês são criados dentro da mesma família, com os mesmos pais, e ainda assim cada um tem uma jornada, cada um tem uma maneira de olhar a realidade, cada um tem uma maneira de encarar as coisas. Então, à medida que a gente vai olhando para dentro, mais uma vez eu digo isso, a gente vai realmente entendendo que existe um mistério da nossa própria caminhada e que se eu permito que as coisas fluam, trabalhando em mim, né, cultivando o meu jardim, as borboletas certas chegam até mim, sabe? E quando eu estiver preparado para lidar com o que eu tiver que lidar, as situações acontecem. Não adianta a gente viver com pressa, porque nada é revelado quando a gente está apressado. Porque é justamente no racional a gente não consegue perceber. Tem que silenciar, tem que acalmar, tem que conseguir poder sentir a sua própria presença para entender qual é a mensagem que você traz na alma. Não só no que tem que fazer, no que não foi feito, não só no racional e nessa pressa que a vida tanto exige de nós.